O vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que é uma dica sensacional para quem trabalha em oficina. Estamos dentro da cabine de pintura, estou atrapalhando um pouquinho o Thiago aqui, porque a gente vai fazer a aplicação de verniz. E como fazer isso de uma forma mais econômica, mais rentável, trazendo mais resultado e tendo uma aplicação muito melhor. O verniz, quando a gente faz a aplicação, é normal levantar aquela névoa, né? O que é a névoa? Enquanto o Thiago está aplicando, vocês estão vendo um pouco de névoa subir. O que é isso? É o material que está batendo na lata do carro e está sendo dispersado para cima. Aqui é uma peça pequena, a névoa é até relativamente pequena. Porém, isso se deve à pressão de ar que nós utilizamos ali na rede de ar, na pistola de pintura. Só que tem como mudar. Se você trabalhar com uma pressão menor, você acaba conseguindo depositar mais material sobre a peça. O resultado final fica melhor e o principal, você economiza muito com o material. Afinal de contas, você não vai estar jogando material aí, desperdiçando material. Enquanto eu estou aqui gravando, ó, o Thiago tá fazendo a aplicação ali na tampa e vocês estão vendo que a névoa tá subindo cada vez mais, né? Mas agora eu saí ali dentro da cabine, até para não atrapalhar a pintura dele, mas eu vou mostrar para vocês como a gente consegue reduzir essa névoa. Se você tá reduzindo o material que tá ficando disperso no ar, é porque você tá economizando material. Então eu vou mostrar para vocês uma pintura com uma pressão mais baixa, você gasta menos material e o principal, o resultado final fica muito melhor. Ficou curioso, né? Acompanhe esse vídeo até o final, então, para vocês entenderem. A gente vai ter que fazer algumas mudanças na estrutura ali da nossa rede de ar. Uma coisa super simples de você fazer, todo mundo pode fazer e todo mundo pode ter o resultado que vocês vão ver no final do vídeo como fica. Então já aproveita, começa a seguir também os nossos parceiros e aproveitar os cupons de desconto da Loja Mecânica, Pneu Store, o Mercado do Pintor, aqueles que oferecem desconto para vocês, seguidores da Tony Mac, através dos cupons que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá, então voltamos para dentro da cabine de pintura. Notaram que já passou um dia, né? Eu comecei a gravar no final da sexta-feira e a gente vai começar a fazer uma outra pintura aqui. Porém, dessa vez tudo vai mudar e o Eduardo vai explicar pra gente o que vai mudar. Eu não mostrei antes para vocês, mas nós trabalhávamos com somente um filtro e um regulador de pressão que trabalhava na mesma pressão do compressor, né, Edu? Exatamente. A pressão do compressor, se eu não me engano, 150, 170 libras de pressão? Na verdade, chega em 170, né? Só que ela oscila, né? Porque o compressor, ele tem um pressostato que trabalha até uma pressão para desligar o compressor. Essa pressão vai caindo, liga o compressor novamente. Então, a nossa pressão de trabalho também ficava variando, né? Muito. Fica bastante. E daí o profissional fazia um acerto como? Regulando ali na pistola de pintura. Porém, ali ele está regulando a vazão e não a pressão. E não a pressão. Exatamente. Então eu vou deixar uma pergunta para vocês e já vão respondendo, que daí no final do vídeo vocês vão entender o porquê que eu estou perguntando. Para quem é profissional da área, que trabalha com preparação, com pintura, seja aplicação de primer, tinta ou verniz, qual pressão de trabalho vocês utilizam aí na sua oficina? Porque na verdade as pistolas de pintura são as pistolas HVLP, onde ela tem um alto volume e baixa pressão, né? Exatamente. Que é a sigla, né? HV, né? Alto volume, High Volume e Low Pressure. Exatamente. Porém, nós e a grande maioria, acho que das oficinas, trabalham da maneira errada, né, Edu? Olha, por onde eu passo, infelizmente, eu presenciei isso aí. Então, o pessoal acha que está trabalhando correto, né? Tem uma pistola excelente, como você já tinha aqui, né? Sim. Tanto que aqui estamos usando praticamente tudo que você tinha, né? Só adequamos alguma coisa. Porém, você estava usando uma pistola de alto volume e baixa pressão, porém usando ela em alta pressão. Em alta pressão. Ou seja, o que você tinha aqui? Esse regulador, direto na regulagem da pressão do compressor, ou seja, da tua rede de ar, certo? E na frente aqui você estava trabalhando aqui com mais ou menos, nessa regulagem pós esse filtro aqui estava mais ou menos 120 libras. E aí usava-se, né, o recurso na pistola, como você já falou. Só que o recurso na pistola, aqui está diminuindo volume, vazão. E na parte de pintura, o que eu preciso é volume. Eu preciso de bastante ar. Quanto mais ar eu tiver, melhor. Quanto menos pressão, melhor. Então, trabalha junto, porém, é duas coisas separadas. Pressão e vazão. Vocês lembram agora há pouco, no começo do vídeo, que eu comecei dentro da cabine mostrando principalmente aquela névoa na aplicação? Por quê? Porque existe uma alta pressão com baixo volume. Exatamente. Muito material que você está aplicando, na verdade, ele está batendo no carro e voando para a atmosfera. Então você está desperdiçando muito material.
Porém, tem um vilão em toda essa história, né, Edu? Tem. Cadê o engate rápido que tava aqui? Existe um vilão em toda essa história, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele reduz e muito a vazão, porque ele estrangula. Cadê o conector que ia na pistola dele? O engate rápido. Até para ferramenta pneumática tem que ser um outro tipo de engate. Olha a vazão que nós tínhamos aqui. Então ele acaba estrangulando tanto aqui quanto aqui. Porque na verdade aqui dentro tem um pino que ele se abre um pouco quando você faz o engate, né, Edu? O que manda vazão nesse caso aqui é esse cara aqui. Exato. E não esse, tá? Aqui até teria um diâmetro um pouquinho Um maior. diâmetro razoável, né? Razoável, mas mesmo assim, menor do que o ideal. Porém, esse cara aqui, se você observar lá dentro, ele tem uma fenda. Sim. Certo? Parafusinho. Ele tem um espigão ali dentro, 2,5 mm. Então, quando esse pino aqui empurra aquela válvula para trás, o ar passa por 2,5 mm. 2,5. Ok? Aqui, né? Então, nesse caso aqui, ele está estrangulando. Então, na pintura, no setor pintura, Gui, eu preciso de pelo menos 6 mm de vazão. E aqui eu estava estrangulando para 2,5. Então, eu tiro o volume e coloco pressão. Aqui tem duas soluções, eu vou mostrar para vocês as duas. Porque o Du tá fazendo a montagem aqui nessa segunda cabine e ele já arrumou um adaptador com alta vazão. Olha, dá uma olhada na diferença do diâmetro de um espigão para o outro. Coloca o outro aqui do lado só para comparar. É praticamente o dobro de volume de vazão. E outra, o engate também é um engate de alta vazão. Olha o diâmetro do engate, ou seja, a gente agora tem um alto volume de vazão aqui, então vamos trabalhar reduzindo a pressão, né? Exatamente. Então o Du fez uma instalação diferente. Aqui a gente tem uma passagem direta, onde a gente tem na verdade, somente um manômetro, mas aqui não regula nada, né? Aqui é um filtro somente, Du. Aqui é só um filtro, aqui ele só está fazendo a leitura da pressão que tem aqui dentro. Certo. Aqui não tem regulagem nenhuma, eu estou tendo regulagem aqui. E por que se utiliza 2 manômetros, 2 reguladores de pressão? Conforme você falou antes, Gui, quando eu tenho um regulador direto na rede e a pistola apenas em um, eu estou recebendo o impacto direto da pressão do compressor. Então, como o compressor fica no consumo baixando a pressão e quando ele começa a carregar ele sobe a pressão, então essa diferença, essa oscilação, eu recebo aqui na pistola. Então, esse primeiro cara aqui, né, esse primeiro regulador, ele vai receber a pressão direto do compressor. Ou seja, ele vai oscilar de acordo com o que varia no compressor. Certo. Então, o que acontece aqui? Quanto mais pressão no compressor, menos pressão eu tenho aqui. Quanto menos pressão no compressor, mais pressão eu tenho aqui. Ele trabalha ao contrário, porque aqui dentro eu tenho uma mola, essa mola ela vai vencer a pressão. Então, se o compressor está cheio, vamos dizer assim, o teu lá está com 170 libras, então eu regulo essa mola aqui sobre 170 libras de pressão. Então, é uma força que está exercendo sobre 170. Certo. Quando a pressão do compressor baixa, vem ali para 140, 130, vai depender de como está regulado lá o start do teu compressor, baixou a pressão. Então, a mola ela foi regulada para vencer 170. Então, imagine quando essa pressão chegar em 140, está diminuindo. Sim. Então, ela vai fechar. Por isso que é o contrário. Né? Então, quanto mais pressão lá, menos aqui, menos lá, aumenta aqui, ok? Então, ele fica oscilando muito. Então, é normal o profissional tá ali com a pistola e a cada pouco ele está pintando, ele percebe que está vindo menos ar. Ele vai lá no regulador da pistola e começa a trabalhar ali. Então, ou seja, ele fica oscilando muito, tanto que daí você tem uma oscilação no acabamento. Na aplicação, no acabamento. Hora mais, hora menos. E isso, se você falar na aplicação da tinta, acaba não trazendo tanto efeito, porque a tinta somente é uma cobertura. Mas na aplicação do verniz, o alastramento do verniz muda muito. Bastante. A textura, que você sempre tenta imitar o mais próximo possível do original, se você tem essa oscilação ali da pressão, você vai ter uma dificuldade maior. Não vou te falar que é um sério problema, porque na verdade o pintor ele também vai se adaptando com essa questão. Mas depois que ele começa a trabalhar com um sistema 100% estável, que foi o que a gente fez lá com o Tonho, ele na verdade não consegue mais fazer a pintura com o sistema antigo, com essa oscilação de pressão. Então a gente tem o primeiro manômetro, que é o que vai receber a carga da rede de ar. Exatamente. E o segundo manômetro... Aí o segundo manômetro, segundo o regulador de pressão, né, eu regulo em cima desse primeiro. Ou seja, esse aqui recebe um impacto grande. Esse aqui, como eu estou regulando ele em cima de 100 ou de 90 libras, no caso, eu vou deixar aqui com 90, né, que é o ideal. Então, o impacto aqui é muito menor, é quase imperceptível. Então, eu vou ter uma estabilidade de pressão e vazão na pistola, que é o final, né, do ar comprimido nesse caso aqui. E aqui, como a gente estava pintando com o Thiago, que pinta na segunda cabine, ele estava pintando com a pressão direta vindo do compressor. Ele pode estranhar um pouco se a gente começar a trabalhar
com uma pressão muito baixa. Mas o ideal é a gente trabalhar com uma pressão em torno de 22, 25 libras. Quando fala em baixa pressão, no meu conceito, é baixo de 25 libras. Tá? Então até em alguns casos aí, pode até me questionar, mas na pistola está dizendo para trabalhar com 30, 35. O fornecedor de tinta também, ele recomenda que trabalhe com 30, 35. Eu provo na prática que você consegue trabalhar com 20, com 18. Eu tenho profissional, Gui, em todo esse tempo que eu faço esse trabalho aqui, que consegue trabalhar com 18 libras. Cara, e a pintura automotiva. Bom, e a prova foi aqui, né? Lá com o Antônio, né? Sim. Como tu falou. O Antônio começou lá com 35, né? Ele já estava trabalhando com uma pressão um pouco menor lá, quando eu fui fazer a instalação. E ele pegou bem rápido, né? Ele se adaptou rápido. Então hoje o Antônio está trabalhando lá com um material viscoso com 22, uma tinta um pouco mais fina, e está trabalhando com 20. Detalhe, né? Que é bem interessante nós lembrar. Eu dou um acabamento melhor no carro, eu aplico mais tinta no carro e te dou economia. É isso que é o ponto-chave que eu ia falar. A gente vai demonstrar daqui a pouco na prática, mas imaginem só, se a gente está trabalhando com uma alta pressão, onde muito material, na verdade, ela bate no carro e espalha, se a gente trabalhar com uma baixa pressão, a gente vai mandar mais material, porém o material que a gente mandar vai direto para a carroceria. Vai ficar na peça. Por quê? Com a alta pressão, né, Gui? Vamos usar aqui o teu corpo aqui como exemplo, né? Então o material vem, ele bate e volta, ele ricocheteia. Então Sim. vai fazendo aquela nuvem ou aquela névoa. E todo aquele material que você pulverizou, você jogou para o ralo. Certo. Por quê? Porque uma vez pulverizado, eu não consigo mais pegar ele. Eu não consigo pegar e reaproveitar, guardar, usar. Pulverizou. Perdeu o material. Tá no chão. Tá aqui, ó. Que é exatamente isso que eu tava mostrando. Faz o seguinte, editor. Diminui a nossa imagem. Coloca a imagem no começo do vídeo, quando eu comecei a gravar com o Thiago. E quanto mais ele aplicava, mais aquela névoa tomava conta do ambiente. Aquilo é material desperdiçado. Literalmente, é material que vai fora. É esse material, Gui, que nós vamos economizar. Eu não posso economizar na peça que eu vou fazer a pintura. Aqui eu tenho que fazer a pintura perfeita, eu tenho que fazer uma ilustração boa, né? Então eu não vou economizar na peça. Você vai economizar com o material que você está desperdiçando. Ao contrário. Inclusive a prova, mais uma vez falando, né? Foi na cabine lá do Antônio, né? Sim. Tu lembra quanta a micragem que você mediu aquele dia? A gente vai fazer um teste depois, talvez vai ficar para um próximo conteúdo para não ficar muito extenso. Mas enquanto o Tonho fazia pintura com 80, 90 libras, a gente gastava, se eu não me engano, 150, 200 ml para fazer a aplicação de verniz em um capô. Isso caiu drasticamente. Qual que é a economia que você imagina que consegue prover com esse sistema, Edu? Baseado aqui, eu digo que passa dos 35 brincando. Aí vai depender do profissional para nós chegar nos 42, 45% de economia. É quase 50% de economia do material de pintura, que é o custo mais alto que a gente tem dentro da oficina. E pintando melhor. E pintando melhor, exatamente. O resultado fica melhor, o acabamento final fica melhor e você economiza com o material. Mas vocês vão entender isso melhor na prática. O Edu tá terminando de fazer a montagem aqui. Na verdade, tá quase pronto, né, Edu? Aqui tá pronto. Agora você vai, na verdade, dar um pouco de treinamento pro Thiago, para ele se acostumar. Exatamente. Ali com a questão de trabalhar com uma baixa pressão. E depois, no final de tudo, eu vou estar aqui dentro para mostrar para vocês a diferença. Tanto da aplicação, eu quero tentar gravar bem de perto. Na verdade, o resultado final eu acho que eu não vou conseguir mostrar nesse carro, porque o carro é branco. O branco é difícil de conseguir mostrar. Mas a gente já tem um carro preto atrás, tem outro cinza, vai dar pra gente mostrar melhor a questão do acabamento do verniz. E vocês vão perceber na prática como que o ambiente já vai ficar menos contaminado. Se o ambiente ficar menos contaminado, você está desperdiçando pouco material. O material que você está aplicando está ficando exatamente na peça. Esse é um dos trabalhos que o Eduardo faz, vocês já devem ter reconhecido ele. Ele que é o criador do Rui de Car. Porém, antes disso, ele trabalhava no setor moveleiro, também na parte de pintura, né, Edu? Exatamente. É uma técnica que eu aprendi lá nos anos 2000 a 2010, né? Onde eu trabalhava na parte de automação industrial. E dentro dessa automação industrial, a minha especialidade era desde a geração do ar comprimido, tratamento do ar comprimido, equipamento de pintura, que envolve ar comprimido. Então, aprendi bem aí uma técnica aí, né? Que poucos sabem trabalhar e aplicar. Não, eu vou dizer com toda sinceridade. Pô, a Tony Mac tem 50 anos no mercado, pô, e você não sabia disso? Não. Primeiro momento, surpreendeu, né? Não, primeiro momento duvidou, né? Duvidei. Duvidei. Quando ele chegou aqui contando pra mim, não, você vai trabalhar com uma pressão mais baixa, você vai economizar 30, 40% de material. Eu falei, Eduardo, não precisa nem explicar mais nada. Eu quero ver se vai funcionar. Eu não acredito que vai funcionar.
mas ele fez funcionar e a gente está rodando, como eu disse, lá na cabine principal onde o Tonho faz da pintura, desde novembro do ano passado. Então estamos no 4º mês. Isso já gerou uma economia significativa. Então a gente decidiu colocar na 2ª cabine. Hoje a gente está mostrando e explicando como que funciona essa alteração, mas a gente vai gerar um outro conteúdo mostrando na prática. Vamos pegar 2 peças para fazer pintura. Uma a gente vai pintar com alta pressão, outra a gente vai pintar com baixa pressão, mas eu acho que vai ter que ficar para o próximo conteúdo, porque senão vai ficar uma novela e vocês não vão acompanhar. Só mais um detalhe aqui. Manda. O resultado desse trabalho aqui, ele influencia no segundo passo. Depois da pintura, o que vem? Polimento. Polimento. Então, o material sai daqui mais lisinho, Sim. menos contaminado, porque quando você tem muita névoa, uma vez pulverizado, esse material está aberto, né? Vamos dizer assim, está em micropartícula. Ele vai empoeirando, né? Até ele vai decantar, é material sólido. Sim. Né? Então, o solvente evapora, já vai ficar suspenso no ar, e o que cai é material já seco. Então, a pintura ainda está úmida, está molhada, E está recebendo um e aquela material. névoa está caindo. Então, ele sai aquela pintura áspera, né? Sim. Aonde o polidor que tem que fazer o trabalho, né? Pesado depois. E o polimento, na verdade, é uma correção de uma falha. Exatamente. O polimento é agressivo. O ideal seria, se você fizesse uma pintura e fosse o menos agressivo, o ideal seria não existir, não ter o polimento. Porém, o polimento vem para corrigir, e uma questão que ele corrige é essa que o Eduardo falou. Mas vamos deixar ele terminar de fazer a instalação, fazer o treinamento com o Thiago, e eu volto aqui para mostrar para vocês na prática. E para quem tiver interesse em trabalhar com esse sistema, onde você vai ter um resultado final melhor e você vai economizar financeiramente, e economizar muito. Coloca aí quanto você gasta. A gente gasta aqui em média, galão de 5 litros na Tony Mac, a gente gasta em média de 16 a 20 galão de 5 litros de verniz. Coloca uma economia aí de 30% a 40%. Nossa, você paga o investimento que você faz de regulador, de tudo, você paga bem provável no 1º e 2º mês. Brincando. Brincando. E o resto vira dinheiro pro bolso. Lembrando que lá no Antônio, né, já de imediato, naquela ocasião, né, lá em novembro, ainda quando o Antônio estava trabalhando lá com 30, 32 libras, né, que saímos lá dos 60, 70, Sim. já para 32, se não me falha a memória. Já conseguimos naquela data, né, 30 e poucos % de Sim. economia. Eu lembro. E depois ele foi reduzindo. Né? E aí ele foi reduzindo, foi se adequando. Então, hoje, se nós for medir, com certeza ele está nos 40% de economia. Pancada aí. 40. Então, eu vou deixar o contato, posso deixar todos os contatos aqui embaixo? Pode. Eu vou deixar todos os contatos do Eduardo aqui embaixo, para quem tiver interesse em trabalhar com esse mesmo sistema, e vocês vão ver na prática, tanto nesse vídeo quanto no outro, que a gente vai gerar a diferença, tanto no resultado final, quanto na economia de material. Du, obrigado mais uma vez. Um abraço. Eu vou deixar o Du aqui fazendo treinamento com o Thiago, que eu tenho que fazer uma gravação fora, mas eu volto para mostrar para vocês. Vamos lá, rapaziada, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo, pois, mais uma vez, já estamos dentro da cabine, porém, o nosso regulador de pressão que o Eduardo instalou modificou um pouquinho, né? Antes nós tínhamos só o filtro com o regulador aqui, onde nós trabalhávamos aí, o Thiago estava falando que a gente trabalhava em média de pressão de 80, 90 libras. Como o Eduardo explicou, a gente colocou um manômetro, que é o que recebe lá do compressor, que ele fica praticamente travado em 90 libras, e aqui é a pressão de trabalho que o Thiago está começando a trabalhar. Hoje já é o 2º dia, né, Thiago? Você está nesse sistema, né? Ele começou com 40 libras e aos poucos ele vai diminuindo. A intenção é, a cada semana mais ou menos, ele diminuindo um pouco para a gente trabalhar em média de 20 libras de pressão. Isso vai fazer o quê? Como o próprio Eduardo mesmo explicou. A gente vai ter menos material chicoteando, batendo na peça e voltando, que é um material desperdiçado, e o acabamento acaba ficando melhor. Thiago ainda está se adaptando nesse método, mas vocês vão conseguir enxergar. Ele tem aqui um capô, um para-choque, uma moldura de grade para ele começar a pintar, e vocês vão ver como a névoa é bem menor. Tanto que quando a gente faz esse sistema, a gente deixa até uma outra mangueira, porque às vezes ele precisa bater um ar, né? Então ele tem uma outra mangueira com biquinho de ar que mantém aqui perto dos 90 libras, às vezes para limpar uma peça, alguma coisa. Mas esse sistema trabalha com essa baixa pressão. Vocês têm que ver, eu vou fazer um outro vídeo, próxima vez que o Eduardo estiver aqui, eu vou deixar 2 capôs para a gente pintar. Um com baixa pressão e um com alta pressão. Vocês vão ver a diferença, a economia de produto que vai acontecer. Ó, é nítido que a maior quantidade de produto fica aplicado diretamente na peça. E você não tem oscilação. Por exemplo, enquanto ele está pintando,
o compressor pode ligar e desligar, a pressão se mantém estável. Ele até baixou um pouquinho, ó, tá um pouco menos de 25, tá 24 libras de pressão mais ou menos, mas ela se mantém o tempo todo estável, porque esse cara aqui trava a pressão, e em cima dessa pressão que você regula a pressão aqui secundária. É muito mais fácil de ficar dentro da cabine, o empoeiramento é muito menor e isso causa menos problema lá na hora do polimento. Como a gente até explicou anteriormente, quando você está fazendo a aplicação, o verniz está líquido ali sendo aplicado sobre a peça, mas a névoa que está subindo, ela já começa a cair um pouco seca e isso acaba impregnando em cima da tinta. Eu vou bem pertinho ali do Thiago mostrar para vocês como a névoa é muito menor. E vocês já estão mais do que acostumados a ver a gente fazendo pintura dentro da cabine, aquela névoa invadindo todo o espaço. Eu saio daqui geralmente até com os pelos do braço tudo grudado. Notem também que, ó, embaixo da pistola foi retirado o manômetro de pressão. Você não regula mais nada por aqui, que aqui na verdade você regula a vazão e não a pressão. Então foi tirado em todas as pistolas, não tem mais nenhum regulador de pressão. E vocês viram a aplicação sendo feita, foi a primeira demão. Você vai dar 2 ou 3 aqui, 2 demãos, não tem névoa nenhuma. O capô foi inteirinho invernizado. Agora só tem que dar o flash off aí, aquele intervalinho de 5, 10 minutos para aplicar a segunda demão. Mas e aí? Já deu para perceber que a economia é gritante, não deu não? Enquanto isso eu estava conversando aqui com o Thiago, ele está fazendo a aplicação de um capô, um para-choque e uma moldura. Eu falei, Thiago, geralmente quanto você utilizava de verniz para fazer a aplicação nessas 3 peças? Falava mais ou menos 700 gramas de verniz. A gente fala em grama porque a gente sempre calcula por peso, né? A gente usa balança. Mais ou menos 700 gramas de verniz. Ele falou, e agora, quanto você pediu para fazer? 500 gramas de verniz. E ele falou, e é bem provável que vai sobrar. Ou seja, só pela conta aí, já está tendo uma economia média de 30% em produto. 30% em verniz, somente em um carro, em uma aplicação, ó. Ele tá vindo com a segunda demão, fechando, são 2 demãos que ele vai aplicar em tudo, e a gente vai ter uma economia de 30% em verniz. Então, se você fizer a conta da quantidade de verniz que você usa, principalmente se você usa um produto de alta tecnologia, ou se você não usava, não, vou usar um baixa tecnologia porque eu gasto muito verniz e vai sair muito caro. Aí você prejudica a qualidade final do seu cliente. Então, faz esse método, utiliza essa maneira para você economizar material e ao invés de você economizar material, aumenta a sua qualidade. Utiliza o Ultimate como a gente está utilizando aqui, que você vai ver o resultado final. O verniz, depois de uma semana, parece que ele está molhado ainda. É simplesmente sensacional, é nítida a diferença. Pega o verniz Ultimate, pega um outro verniz, coloca lado a lado, você vai ver como é nítida a diferença do resultado. E isso utilizando esse método, sem gastar nada mais, né? Porque até pelo custo do verniz, não sei o verniz que você utiliza, se o Ultimate não custar 30% a mais, você vai ter mais qualidade e ainda vai estar gastando menos. Bom, né? Gostaram da solução, né? Vamos lá, segura a demão para fechar o capô. E eu vou ficar bem de lado para vocês verem a névoa, tentarem enxergar a névoa, né? Notaram como é muito menor do que da vez anterior que eu estava aqui dentro da cabine? Nem se compara, né, pessoal? Tá aí então, né? Vivendo e aprendendo.
Vocês que já seguiam a Tony Mac há tanto tempo, sempre falando, nossa, a Tony Mac é melhor, a Tony Mac faz isso. Eu sempre deixei bem claro que a Tony Mac está longe de ser a melhor oficina do Brasil. A Tony Mac está longe de ser a única que faz um serviço de qualidade. Está longe, muitas oficinas fazem. A única coisa que a gente faz é mostrar também o que a gente faz. Eu não me importo em mostrar alguma coisa que eu estou acabando de aprender. Assim eu consigo até, com humildade, acabar ensinando aí outras pessoas. Então, se você gostou do conteúdo, não esquece de dar aquele joinha, aquele like, que isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, a comentar também, que é sempre muito válido, e a compartilhar para quem você sabe que trabalha com pintura, com repintura automotiva, porque isso que a gente fez aqui, a gente fez para tinta e verniz, mas vale para primer, tinta, verniz, vale para tudo, vale até para os equipamentos pneumáticos, que assim você vai ter menos ligação no compressor. Você vai economizar até energia ligando menos o compressor se você trabalhar com volume ao invés de pressão. Ficou a dica? Então não esquece de acompanhar aqui embaixo os cupons de desconto da Loja do Mecânico, do Mercado do Pintor e da Pneu Store, que são parceiros da Tony Mac e oferecem descontos para vocês que seguem o nosso trabalho. Grande abraço, até o próximo vídeo e o combinado é compromisso. Vou fazer um teste de quanto vai gastar de tinta e quanto vai gastar de verniz, utilizando os dois métodos diferentes para pintar dois capôs iguais. Pode marcar, pode registrar e pode me cobrar aí. Aí, ó. E o Thiago, para encerrar, ainda me mostrou. Tem quase 150 gramas aqui dentro, não? Uma 100? Desliga aí que eu vou pesar lá na cabine, só para saber quanto sobrou. Ó, de 500 gramas, ó quanto sobrou. Vamos colocar lá na balança, porque agora eu fiquei curioso qual que foi o resultado final. Se sobrou 100, ele deu uma economia de mais de 40%. Mas eu quero saber na prática, né? Primeiro eu vou pegar um pote vazio para pesar a tara da embalagem. Ô Vini, arruma um potinho desse vazio para mim. Tara a balança aí para ver o quanto que vai dar só de produto que tem aqui dentro, por favor. Coloca o pote aí. Deu 35. Não, tara a balança. Zera ela. Aí, zera. Tira o pote. Vamos ver quanto tem de verniz. 94 gramas de verniz, quase 100 gramas de verniz. Então, em cima de 700 gramas que utilizavam, hoje está utilizando 500 gramas menos 94, 406 gramas. Uma baita economia. E aí, a prova não mente. Se preparem para o próximo vídeo, onde eu vou fazer a prova real disso tudo. Um abraço, tchau!